Meus amados e minhas amadas, nós vamos continuar aquela série de pregação ou de pregações. Deserto, um lugar onde Deus forja ou trata o nosso caráter. No primeiro sermão nós falamos por que o povo foi parar no Egito, uma briga de família. Depois nós falamos que no deserto Deus levanta libertadores. E aí depois eu estive ausente por motivo de compromisso na Unimep, referente ao colégio. E hoje o Leandro abençoou vocês com o sermão, a Gabi com a direção do culto. O Leandro falou sobre a imutabilidade de Deus, né? O mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8, né? Vocês aprenderam uma palavra nova, imutabilidade, mas é isso mesmo. Não falou assim, né? Não complicou as coisas, né? E hoje nós vamos falar que no deserto é lugar de extraordinários milagres de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Todas essas pregações estão no Êxodo. Êxodo 14, vou pedir para a Gabi subir aqui. Êxodo 14, do 21 ao 31. A palavra Êxodo significa saída. Eu creio que vocês já sabem de cor e salteado o significado do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 14, versículos 21 a 31. Eu convido a igreja a ficar de pé, todos e todas, para a leitura. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se tal mar, que se tomou terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor, em Moisés, seu servo. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos. Põe a sua mão sobre o seu coração. E vamos clamar mais uma vez pela presença do Espírito Santo. Meu Deus, tua palavra será ministrada, Pai. E nós queremos ministrar sermões vivos para gente vivas. Nós queremos, ó Pai, ver o teu fluir e a tua palavra nos transformando de glória em glória, e a tua palavra desafiando a nossa vida
E a Tua palavra, Deus, moldando o nosso caráter. E a Tua palavra nos entusiasmando. E a Tua palavra nos salvando. Que diminua o homem, ó Pai, que o Senhor cresça. Que o Senhor fale tremendamente a cada coração que encontra-se aqui nessa noite. Que algo diferente aconteça conosco. Que a Tua presença seja notória neste lugar. Que a Tua presença, ó Deus, venha abençoar as vidas. Venha, ó Deus, desembaraçar os embaraços. E venha, ó Deus, nos desafiar a uma vida santa, a uma vida transformada, a uma vida onde nós queremos, mais do que nunca, ó Pai, sentir a Tua presença, sentir a Tua graça, sentir o Teu perdão, sentir, ó Deus, a Tua cura nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós nos esvaziamos de nós mesmos, buscando sentir a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Eu creio que o maior desafio da nossa vida é crer quando não há esperança. Eu creio que o maior desafio para todos nós é conseguir enxergar quando o buraco, o túnel é tão profundo que perdemos de vista aonde está a luz. Eu creio que a grande dificuldade para nós é vermos quando esgota-se todas as possibilidades, quando as coisas vão de mal a pior, quando você ora e sente a distância ou o silêncio de Deus, quando nada faz sentido e quando você é martelado, é espancado de todos os lados a não crer. Eu acho interessante um dos grandes homens da história, Martim Lutero, autor da Reforma Protestante, ex-padre católico que converte ao cristianismo, e suas brigas com o diabo. É engraçado porque quem assistiu o filme Lutero tem uma criancinha que se suicida. E o diabo meio que dá uma risada para Lutero, né? E diz, essa eu levei. E Lutero diz assim, você é muito bobo, diabo. O amor de Deus vai muito mais além do que você pensa. Essa criança não tinha nem consciência. E eu creio que mesmo ela se matando, ela não vai para o inferno. Mas uma das brigas de Lutero com o diabo era quando ele estava diante de situações que as pessoas o desafiavam e dizia, é impossível que isso aconteça. E o diabo martelava a cabeça de Lutero, mas o Espírito Santo dizia, e ele na briga com o diabo dizia, eu sei que o meu Deus pode fazer. E eu creio que nessa noite seja a nossa briga também, quando nós olharmos o deserto. Deserto não é lugar habitável. Deserto é lugar que o sol castiga de dia, o calor insuportável e o frio insuportável à noite. Deserto é lugar, como o próprio nome diz, vazio de árvores, de vida. Deserto é lugar cheio de perigo. As cobras mais venenosas, os animais mais ferozes encontram-se no deserto. Mas no deserto também é lugar de milagres extraordinários. Amém, queridos? Nós temos que lembrar que nós cremos num Deus inexplicável do ponto de vista de milagres. Nós temos que lembrar que nós cremos num Deus absurdo para quem não tem fé. Nós temos que lembrar que o improvável, o absurdo, aquilo que ninguém acha que pode acontecer, é aquilo que Deus faz. Nós temos que olhar, por exemplo, o profeta Ezequiel.
ele é levado por Deus a ter uma visão onde ele vê um vale de ossos secos. E Deus faz uma pergunta para ele: crê que esses ossos podem viver? Ele até faz uma afirmação de fé. Ele até diz que crê. Mas o Senhor vira para ele e diz: então profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Agora, queridos, nós seres humanos, nós temos um grave problema entre tantos, mas esse é um problema muito grave. Nós nos esquecemos rapidamente dos milagres que Deus faz. Quando vem um problema na nossa vida, nós nos esquecemos até mesmo que Deus foi o Criador do universo, que Deus tem o mundo na palma da sua mão, como nós aprendemos terça-feira lá no Isaías 40, versículo 12, 15, diz que Deus tem o mundo na palma da mão e que Deus pesa o mundo em balança de precisão. Quando nós estamos falando do deserto, esse povo que foi tirado da escravidão egípcia cansou de ver milagres. Primeiro, o faraó endurece o coração para não soltar, não liberar os israelitas. E cada vez que faraó endurece o coração, Deus manda uma praga. As 10 pragas. Os piolhos, as rãs, o primogênito que são mortos, os raios, as tempestades. Depois o faraó já cansado, resolve liberar o povo para ir embora. Então tá bom, libera essa gente porque não dá para mexer com Deus, Deus é poderoso demais. Só que aqui o texto que nós lemos fala que o povo está fazendo uma travessia. E que de repente deu um negócio na cabeça de Faraó, mesmo ele 10 vezes. Você conhece alguém que seja teimoso na sua vida, sim ou não? Eu não conheço ninguém mais teimoso que Faraó. Porque o Faraó estava perdendo de 10-0. Tinha acabado o Egito, tinha virado quase que o caos. E o Faraó achava que ele poderia derrotar Deus ainda. A que ponto chega a truculência de uma pessoa? A que ponto chega o orgulho de uma pessoa? A que ponto chega a prepotência de uma pessoa? O faraó liberou o povo, mas de repente deu uma louca no faraó. Ele disse: vamos atrás dessa gente. E aí, essa gente ficaram. Na frente deles tinha o Mar Vermelho e atrás tinha Faraó e o exército. Quero te mostrar como nós, nos momentos difíceis, corremos um perigo grave de esquecer quem é Deus. No desespero, a porca morde a cria. No desespero, você esquece quem é Deus. Veja comigo, põe aí na tela para nós, aí no projetor, o Êxodo 14, 10 a 12. Vamos ler juntos? Êxodo 14, 10 a 12. Gente do céu. Olha o que aconteceu. Esse povo egípcio, israelita melhor, que tinha visto todos os milagres que Deus fizera, agora, porque está à frente deles o mar e atrás o exército de Faraó, eles já vira para Faraó e para Moisés e diz o seguinte: Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Estava mais fácil, era melhor ser escravo de Faraó do que sair para morrer em frente ao mar. Ainda diz para Moisés: será que não tinha túmulo no Egito? E porque não tinha túmulo, você trouxe a gente para morrer no meio do caminho? Quem quer ser um líder aqui nessa igreja, diga amém.
quem quer ser um líder precisa ler esse texto com muito carinho. A liderança, todas as vezes que alguma coisa der errado, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua casa, alguém vai apontar o dedo e dizer, foi você. Quem não souber lidar com pressão, quem não souber lidar com, às vezes, a raiva das pessoas, não pode ser um líder. Quem não souber lidar com o apontar de dedo quando as coisas não vão bem, não pode ser liderança. Quem não souber, porque às vezes nós pensamos assim, eu vou começar um discipulado e as pessoas vão me amar e as pessoas vão... Claro, as pessoas vão nos amar sim, depois que ela compreender o que nós estamos fazendo para a vida dela ser transformada. Mas Moisés, ele não se justifica, ele não olha para si e fala, é mesmo, olha meu Deus do céu, gente, vocês me perdoam, nós vamos morrer. Ao contrário, Moisés olha para o povo e diz, fique em silêncio e aguarde o livramento que o Senhor vai dar. Nós precisamos saber, irmãos e irmãs, que a obra que nós estamos fazendo, que nós estamos mexendo na vida das pessoas, mexendo na nossa própria vida, nós precisamos saber quando vem a pressão, quando as pessoas nos apontam o dedo, quando as pessoas te pressionam, saiba e diga a ela, aguarde o que o Senhor vai fazer na sua vida. Do contrário, nós não podemos caminhar. Aguarde o que o Senhor irá fazer na sua vida. Um líder precisa saber que ele lidera com o poder de Deus. Amém, queridos? Um líder precisa saber disso. Tem uma outra coisa importante que nós precisamos saber. Nós nos alegramos com os milagres. Todo mundo gosta de receber milagres, sim ou não? Agora, não pensa que milagre sustenta a gente na igreja, não. Não pensa que milagre enche igreja, não. Milagre enche igreja rodoviária. Entra 100, sai 50. Entra 50, sai 30. Entra 30, sai 20. Porque o povo do Egito, o povo de Israel, viu tudo quanto é milagre que você pudesse imaginar. Mas ali, porque eles viram o mar à frente deles, imediatamente esqueceram todos os milagres. Quantas são as pessoas que já receberam tudo quanto é tipo de milagre? Eu conheço uma pessoa em São Paulo que foi curada de câncer. Está no mundão, bebendo, fumando. Não segura. O que segura eu e você é sermos tocados, cheios do amor de Deus. O que segura eu e você dentro de uma igreja, na presença de Deus, é o descobrir que o amor de Deus é suficiente para a nossa vida. Que a graça de Deus nos sustenta. E de que não há vida fora do Evangelho, de que não há vida fora da presença de Deus, de que não há vida sem comunhão com o Espírito Santo. O que nos sustenta dentro de uma igreja é a certeza de que nós caminhamos para os braços do Pai. Não adianta, queridos. O que mais se prega é os milagres. Nós cremos no milagre, nós dependemos do milagre. Agora, se nós não tivermos um encontro com o autor do milagre, nós vamos viver milagres, milagres e milagres e perder a salvação, pois vivemos na superficialidade da vida e não temos um encontro com Jesus. Então, nós precisamos ser um líder como Moisés, que não sucumbe à pressão, mas que tem a segurança em Deus. Veja o que ele diz
no Êxodo 14, 13. Vamos ler esse texto juntos. Eu acho interessante essa expressão de Moisés. Aquietai-vos, porque o povo estava pronto para fazer uma desgraça chamada murmuração. Queridos, lamento nunca foi proibido pela Bíblia. O salmista Davi tem diversos salmos conhecidos como salmos de lamento. Lamentar nunca foi proibido por Deus. Tanto que existe um livro do profeta Jeremias chamado o que mesmo? Lamentações. Agora, você quer ver a sua vida travada, a sua vida arruinada? Comece a murmurar. Chorar, lamentar, questionar. Ao que me parece, pelo que eu entendo de Bíblia, não gera nenhum problema no coração de Deus. Deus não é ditador. Se você questioná-lo, ele não vai matar você. Ao contrário, Deus tem segurança de quem Ele é. Toda pessoa que não suporta ser questionada é porque ela não tem segurança. E Deus tem, de sobra. Agora você quer ver a sua vida andar para trás, comece a murmurar. Comece a dizer, não, meu ministério não vai para frente mesmo. Não, Deus não está nem aí com esse negócio. Não, Deus não está nem aí com a minha vida. Não, Deus não está nem aí com a igreja. Não, nada dá certo para mim mesmo. Por isso que Moisés disse, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vai dar. É claro que o aquietar não tem nada a ver com cruzar os braços. É claro que o aquietar não significa que estamos entregando os pontos. Mas o aquietar, sobretudo, significa vou descansar em Deus e vou clamar pela presença de Deus e vou buscar pelo milagre de Deus. Essa é a questão do aquietar. Uma expressão usada também por Davi. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. No deserto, queridos, se a gente não se aquietar, o desespero pode nos matar. No deserto da vida, se você não pôr a cabeça no lugar, se você não agir com calma e segurança, você morre. Deserto é isso. Tempo de deserto é tempo de calma e esperar o agir de Deus. Por isso é que nós chamamos essa pregação deserto, lugar de milagres extraordinários, parte 1. Porque nós vamos ver ainda outros milagres na semana que vem. Voltando especificamente para as expressões do texto lido nessa noite, eu queria convidar você a refletir sobre um dos maiores milagres da Bíblia. O povo estava em frente ao mar, atrás Faraó, e Deus orienta seu servo, Moisés, e diga para ele, toca com o cajado na água. Moisés tocou. As águas saíram, se dissiparam, formou-se um muro no meio dos mares, do mar, um de cada lado. Um milagre extraordinário, um milagre inexplicável, um milagre improvável, um milagre que nem o mais otimista que estava lá com Moisés poderia imaginar que Deus ia fechar o mar e o povo de Deus começa a passar. E quando o Faraó vê o povo passando, diz, se eles estão passando, nós podemos passar também.
E quando estão adiantados já na caminhada, Faraó lança ao mar o seu exército e vai para tentar pegar o povo de Deus, para voltar com eles para a escravidão. E Deus fala para Moisés: toque na água novamente. Quando Moisés tocou na água novamente, o mar se fechou. O povo de Deus passou a pés enxutos, mas o exército de Faraó não sobrou um para contar a história. O povo de Deus recebeu um milagre, o maior milagre da história, porque eu nunca vi em toda a história outro acontecimento como esse. Mas o exército de Faraó acabou-se no mar, destruído foi, e o povo de Deus pôde cantar um cântico de vitória ao nome do Senhor. E o povo de Deus pôde mais uma vez na sua vida experimentar o tamanho de Deus. E o povo de Deus pôde dizer a todos os pulmões, a todo pulmão, a toda alma, a todo coração, dizer não a Deus como nosso Deus. E você que está aqui nessa noite pode também dizer não a Deus como nosso Deus. Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. Por isso, irmãos e irmãs, qual é o deserto da sua vida? Enxergue o tamanho de Deus, enxergue a grandeza do seu Deus, relacione com o seu Deus, aprofunde-se na vida com esse Deus, não relativize as coisas, não racionalize as coisas, não ponha limite nas mãos de Deus. Um dos grandes problemas nossos, eu tenho uma desconfiança, queridos, que nós mais atrapalhamos a Deus do que o ajudamos. Embora nós sejamos cheios de boas intenções, embora nós, na maioria das vezes, erramos com desejo de acertar, não de mau caratismo, mas com desejo de acertar. Eu creio que muito mais nós atrapalhamos a Deus do que o ajudamos. Porque primeiro, quando nós estamos no deserto, nós queremos dizer para Deus como sair. É ou não é? Quando você está com um problema, você dá uma dica para Deus. Aquele filme lá, O Todo-Poderoso. Ah, Deus, se eu fosse o Senhor, eu fazia assim. A gente gosta de dar uma dica para Deus. Em segundo lugar, a gente gosta de dizer para Deus como Ele vai fazer. Se nós, de repente, estivéssemos lá com Moisés, a gente podia dizer: Deus, manda cair uma chuva do céu com pedras, raio, trovão, mata todo o exército egípcio. A gente podia dar uma dica para Deus. Mas Deus fez o milagre mais complicado. Porque chuva o povo já tinha visto, já tinha matado o gado dos egípcios. Agora o que a humanidade nunca tinha visto era mar se fechar para um povo e tornar-se a mar para o outro. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei de que forma Deus irá fazer, mas eu tenho uma certeza, Ele vai fazer. Eu acho que isso faz a diferença nas nossas vidas. Nós somos desafiados. As nossas pregações e as nossas afirmações, elas calam primeiramente no nosso coração. Elas calam primeiramente na nossa alma. Elas confrontam primeiramente a nós, porque não é um conjunto de frases que vai fazer você crer. Porque também não é frases afirmativas que vai fazer você crer. Porque também não são os gritos
que nós podemos dar, que vai fazer você crer. Mas antes de qualquer coisa, nós mesmos acreditar na obra do Senhor, na força do nosso Deus. Portanto, queridos, qual é o tamanho do seu Deus? Creio que quando o Leandro pregou aqui domingo passado, ele nos leva a pensar em uma coisa. Se Deus é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente, o que é impossível para esse Deus? Outra coisa, se Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, qual é o tamanho do meu Deus? Por que que o Deus da Bíblia é um e o meu Deus é outro? Creio que o maior desafio para nós cristãos é que as pessoas não querem ler só a Bíblia, mas as pessoas querem ler a nossa vida. As pessoas não querem mais saber das teses de fé que nós temos, mas querem ver a nossa fé mudando a cidade. Querem ver a nossa fé mudando a vida. Querem ver a nossa fé mudando a igreja. Querem ver a nossa fé transformando as pessoas que estão ao nosso lado. As pessoas não querem ler somente a Bíblia lá de papel. Elas querem ler a minha e a sua vida. E querem ver a presença de Deus, o extraordinário de Deus acontecendo em nós. E se você quer ver também, aplauda Jesus Cristo e diga a Ele: eu quero ter uma fé viva, eu quero ter uma fé capaz de transformar, de ver o sobrenatural. Meus irmãos, nós precisamos estar inconformados com as coisas que estão ao nosso redor. Às vezes eu tenho chorado. Às vezes eu tenho lamentado, porque o lamentar não tem problema para Deus. E a minha lamentação, a minha dor, é de que nós nos conformamos com pouco, quando nós podemos ter muito. A minha dor não é das pessoas de fora que de repente olham para nós, olham para a nossa igreja e diz: a igreja não vai conseguir crescer. Mas a minha dor é quando nós mesmos cremos, mas não cremos. Acreditamos, mas não acreditamos. Queremos, mas não queremos. Que homem foi Jeremias? Que homem foi Neemias? Neemias chorava pela honra de Deus. Neemias chorava não é pela honra dele. Não é para Deus o elevar a importantes cargos. Não era para Deus fazê-lo rei de uma nação. Mas Neemias não suportava ver o povo destruído, o povo de Deus destruído, e todos os profetas ficarem calados. Eu te faço uma pergunta, querido. Você ama mesmo a Deus? Você ama mesmo a Deus? Eu te faço outra pergunta, queridos.
Você ama mesmo a sua igreja? Você ama mesmo a sua igreja? Porque quem ama, querido, não aceita a derrota passivamente. Pode matar um homem, mas não mata os sonhos dele. Pode destruir pessoas, mas não destrói a causa. Eu não sei qual foi a sua resposta. E eu quero te deixar em crise mesmo, porque o Espírito Santo quer te deixar em crise. Porque na crise, Ele vai fazer um reviravolta na sua vida. Eu entendo que a pregação, queridos, não pode ser água em costa de pato. Se você jogar água na costa do pato, a única coisa que vai acontecer é que ele vai gostar. Que ele vai ficar confortável. Deus nos chama a abandonar o conforto. Deus nos chama a virar a página. Deus nos chama a um novo nascimento. Deus nos chama a experimentar o sobrenatural dele. Você crê realmente que o mar se abriu? E você crê que esse Deus que abriu o mar pode abrir e fechar de novo a hora que Ele quiser? Queridos, nós vivemos uma crise de fé tremenda com o Deus da Bíblia. Nós fazemos afirmações que não saem da cabeça. Elas não chegam ao coração. E esse é o problema. Porque há tanta falta de unção, há tanta falta de poder. Porque nós convertemos a cabeça, mas não convertemos o coração. Se você treinar um papagaio, ele é capaz de falar versículos bíblicos. Sim ou não? Ele é capaz. Ele é capaz de cantar louvor. Claro que é. Eu conheci um senhor lá no Rio de Ramos que ele tinha um papagaio, que o papagaio cantava hino no inário. O papagaio cantava assim: mestre, o mar se revolta. Claro, com a voz de papagaio, né? Porque o dono dele era músico, o seu Ventura. Gabi conheceu o seu Ventura. Cantou no nosso casamento. O papagaio do seu Zé Ventura cantava: mestre, o mar se revolta. Mas nem por isso o papagaio ganhou os papagaios para Jesus. A conversão, querido, precisa passar pelo coração. Tantas afirmações nós fazemos, mas negamos a fé nas mais pequenas coisas da vida. Nós precisamos ter a conversão no coração para não fazer afirmações vazias, para não virarmos um estoque de frases de efeito. Eu vejo com muita preocupação algumas pregações que eu escuto na mídia, porque as frases são as mesmas. Que mais sabe frase é crente. Agora, frases de efeito não resolvem o nosso problema
você precisa ser um líder como Moisés. O mar está na frente, o faraó atrás. Mas aquietai-vos e sabei que o Senhor vai dar livramento. Queridos, o deserto é o lugar de coisas impressionantes. Eu não sei o que vai acontecer, qual será o futuro da nossa igreja, humanamente falando. Mas eu tenho uma esperança. Uma esperança não em mim, nem em vocês, mas uma esperança em Deus nas nossas vidas. Que o lugar improvável será o lugar da manifestação do milagre de Deus. Que o lugar do inacreditável será o lugar do derramar da presença do Espírito Santo. É um desafio, mas nós devemos crer. Se você quer ser um líder como Moisés, que no deserto não se mata, não suicida-se, mas no deserto tem certeza de que Deus dará um escape. Eu quero orar para a sua vida nessa noite. Eu quero orar para que você tenha uma fé. Porque, gente, a pior coisa que pode existir no mundo é crente sem fé. Se é que existe crente sem fé, né? Mas frequentador de igreja sem fé. É duro. É difícil. Se você quer ser um líder como Moisés, que frente o deserto, conhece o seu Deus. Gente, nós precisamos conhecer a Deus. A Bíblia diz, o povo que conhece o seu Deus tornará-se forte. E por isso que eu tenho uma esperança, porque tem um grupo orando aqui na terça-feira, e tem um grupo orando na quinta-feira, às 6h. E por isso que a minha esperança está posta em Deus, porque através da intimidade você conhece a Deus. E não há nenhuma fórmula mágica, eu só conheço a Deus através da oração. O culto mais importante dessa igreja é o culto de oração. Porque através do culto de oração, nós vamos experimentar o poder de Deus na nossa vida. Quem quer ser um líder de fé como Moisés, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por nós. Eu quero orar. A fé está acabando, queridos. Jesus fez uma pergunta certa vez. Quando o Filho do Homem vier, por acaso, achará fé na terra? Nós temos fé que Deus vai curar o câncer do vizinho. Mas deixa o câncer chegar na gente. Nós temos fé que Deus vai sarar o casamento do nosso vizinho. Mas deixa o nosso entrar em crise. Nós temos fé que Deus vai mudar a nação lá no fim do mundo. Mas deixa a nossa nação entrar em crise, como está hoje, dia de protesto na rua. Nós temos fé que Deus vai agir na igreja do lado. Mas e na nossa? Que Deus desperte você. Que Deus desperte mulheres, homens,
para não olhar para a fé de Moisés e admirá-la, mas dizer, se Deus fez com Moisés, Ele pode fazer na minha vida também. Não se poupe, querido. Tem gente que bota o cachorro no mato e espera a caça sentadinho na sombra. Vai junto com o cachorro. Vai para a briga. Vai para a oração, vai para o clamor. Meu Deus, a Tua palavra mostrou nessa noite que deserto é lugar de extraordinários milagres. A Tua palavra nos desafiou. A Tua palavra chamou a nossa atenção. A Tua palavra, Senhor, nos convidou a fazer um exame de fé. Por isso nós rogamos a Ti, surpreenda o Teu povo, surpreenda as nossas vidas e nos faz sermos pessoas inabaláveis, pessoas restauradas, pessoas curadas e pessoas líderes cheios da Tua presença. Abençoa o Teu povo, transforma as nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.